Meu irmão ameaçou não ir ao aniversário de 75 anos da nossa mãe se toda a família não virasse vegetariana. Eu apareci com bifes de propósito, a esposa dele teve um surto no meio da festa, expôs o controle tóxico do casamento deles e anunciou o divórcio na frente de todo mundo. Agora ele diz que eu arruinei a vida dele. Eu, homem de 38 anos, estou escrevendo isso porque sinceramente não sei se o que fiz foi ultrapassar um limite ou se apenas defendi o que era certo. Minha família está dividida e preciso de uma opinião de fora. Isso envolve meu irmão mais novo, Graham, de 33 anos, a esposa dele, Bianca, de 31, e nossos pais. Crescemos em Tovadin, mas me mudei para Redmond há cerca de 6 anos por causa do trabalho. Graham ficou em Tovadin, morando a uns 15 minutos da casa dos nossos pais, no subúrbio. Quando éramos mais novos, Graham e eu éramos bem próximos, apesar da diferença de idade. Ele sempre foi o tipo de pessoa que se jogava de cabeça em qualquer coisa que despertasse seu interesse no momento. Quando tinha 12 anos, ficou obcecado por skate e cobriu o quarto inteiro com posteres e adesivos. Depois veio a fase da guitarra, depois fotografia, depois escalada. Cada fase durava talvez 8 meses ou um ano antes de ele passar para outra coisa. Nossos pais sempre acharam que era apenas ele tentando se encontrar. Cerca de 2 anos atrás, Graham anunciou que ia se tornar vegetariano. Disse que vinha lendo sobre a criação industrial de animais e o impacto ambiental da produção de carne, e que não conseguia mais continuar comendo animais. Tudo bem. Ninguém na família teve problema com isso. Na verdade, achei positivo ele estar refletindo sobre essas questões. Minha mãe começou a manter opções vegetarianas em casa quando ele ia visitá-los. E quando saíamos para comer fora, escolhíamos restaurantes com bons cardápios vegetarianos. Mas cerca de 8 meses atrás, as coisas começaram a mudar. Graham não apenas parou de comer carne. Ele começou a fazer comentários toda vez que o resto de nós comia. No início, eram coisas pequenas. Ele mencionava algum artigo sobre gases de efeito estufa quando meu pai pedia um hambúrguer. Mandava links de documentários sobre a indústria animal para minha mãe. Era irritante, mas em geral ignorávamos. Depois piorou. Todo jantar em família virou uma palestra. Voltei para casa no dia de Ação de Graças do ano passado e Graham passou a maior parte da refeição falando sobre como a criação de perus era cruel e como todos nós estávamos contribuindo para o sofrimento animal. Ele ficava encarando nossos pratos com um olhar de nojo. Minha mãe tentou mudar de assunto várias vezes, mas ele sempre voltava ao mesmo tema. Vale mencionar que eu me importo com a origem da minha comida. Compro de um açougue local que trabalha com pequenas fazendas. Já visitei algumas dessas fazendas. Os animais são criados em pastagens abertas, não em condições industriais. Quando tentei explicar isso ao Graham, ele me interrompeu e disse que eu só estava arrumando desculpas para me sentir melhor em relação a matar. Disse que não existe carne ética e que qualquer pessoa que afirme o contrário está mentindo para si mesma. Nossos pais estão na casa dos 70 e poucos anos. Meu pai tem problemas de mobilidade por causa de uma prótese mal-sucedida no joelho feita há alguns anos, e minha mãe tem artrite nas mãos. Eles comem do mesmo jeito a vida inteira. Não são o tipo de pessoas que fazem grandes mudanças de estilo de vida nessa fase. Quando Graham começou a pressioná-los para que também se tornassem vegetarianos, isso me incomodou. Ele ligava várias vezes por semana, enviando receitas e artigos. Minha mãe me contou que se sentia culpada toda vez que preparava o jantar. O verdadeiro ponto de ruptura aconteceu em fevereiro. Tivemos um jantar em família na casa dos nossos pais. Só nós 4, porque Bianca estava em uma viagem de trabalho. Minha mãe fez carne assada, que é um dos pratos favoritos do meu pai. Ela também preparou um prato separado de massa vegetariana para o Graham. Mas quando ele viu a carne na mesa, se recusou a sentar. Disse que não conseguia ficar no mesmo ambiente com animais mortos. Disse que lhe dava enjoo ver a gente comendo carne. Meu pai tentou argumentar, sugerindo que conversassem sobre isso depois, mas Graham continuou. Disse que éramos egoístas. Disse que pessoas como nós eram a razão de o planeta estar morrendo e de os animais estarem sofrendo. Disse que não acreditava que era parente de pessoas que se importavam tão pouco com o mundo. Eu disse que ele estava sendo ridículo. Falei que ele não tinha o direito de controlar o que os outros comiam e que, se ele quisesse ser vegetariano, essa era uma escolha dele, mas precisava parar de impor isso aos outros. Foi então que ele virou contra mim. Disse que eu era o pior de todos porque fingia me importar comprando de pequenas fazendas, mas ainda assim estava pagando para que animais morressem. Ele me chamou de hipócrita e de assassino. Eu perdi a paciência. Disse que ele precisava parar de se achar superior e deixar de agir como membro de uma seita. Ele gritou de volta que estava cansado de fingir que aceitava nossas escolhas. Então ele disse algo que piorou tudo. Falou que não iria mais a nenhum encontro de família a menos que concordássemos em torná-los completamente vegetarianos. Nada de carne.
Se não fossemos capazes de fazer essa coisa simples por ele, então claramente não nos importávamos em tê-lo por perto. Depois disso, foi embora. Simplesmente saiu e dirigiu para casa. Minha mãe começou a chorar depois que ele saiu. Meu pai ficou ali sentado, encarando o prato. Os dois disseram que não me culpavam por ter retrucado, mas dava para perceber que eles gostariam que eu tivesse ficado quieto e deixado passar. Eles são antiquados quando se trata de conflitos familiares. Acham que a gente deve manter a paz, mesmo quando alguém está sendo completamente irracional. Nas semanas seguintes, Graham não retornou às ligações deles. Às vezes mandava mensagens, mas sempre respostas curtas. Minha mãe ficava me perguntando o que deveria fazer. Eu disse que ela não tinha que mudar a vida inteira dela só porque o Graham decidiu bancar o autoritário. Então chegou o aniversário de 75 anos da minha mãe, em março. Nós sempre comemoramos na casa deles. É tradição. Minha mãe pediu especificamente o prato favorito dela, que são bifes de contrafilé grelhados com batatas assadas e vagem. Ela faz esse mesmo jantar de aniversário há tanto tempo quanto eu consigo me lembrar. Era o dia dela, a escolha era dela. Graham ligou para ela 2 semanas antes do aniversário. Disse que queria ir, mas somente se toda a refeição fosse vegetariana, não apenas uma opção vegetariana para ele. Tudo. Disse que, se houvesse qualquer tipo de carne na mesa, ele não iria. Minha mãe ficou dividida. Ela me ligou chorando, dizendo que não queria passar o aniversário de 75 anos sem o filho mais novo presente. Eu disse a ela que aquilo era chantagem emocional. Graham estava usando a presença dele como refém para forçá-la a abrir mão de algo que ela queria no próprio aniversário. Falei que, se ela cedesse agora, ele continuaria fazendo isso. Todo feriado, toda reunião, ele faria as mesmas exigências, e isso nunca teria fim. Mas mãe é mãe. Ela conversou com meu pai, e os dois falaram novamente com o Graham. Ele não cedeu. Disse que era um pedido simples e que, se ela realmente quisesse que ele estivesse lá, respeitaria os valores dele. Ela tentou sugerir um meio-termo, com opções com carne e opções vegetarianas, mas ele disse que não. Disse que não conseguia celebrar cercado de produtos de origem animal. Alguns dias antes do aniversário, minha mãe me ligou de novo. Disse que tinha decidido fazer um cardápio totalmente vegetariano. Tinha encontrado algumas receitas na internet e que daria um jeito. Pediu que eu, por favor, concordasse com isso para que o Graham fosse. Dava para ouvir na voz dela que ela estava tentando se convencer de que aquilo estava tudo bem. Eu disse que estaria lá. Não disse mais nada. Mas eu estava furioso. Aquilo já não era mais sobre as escolhas alimentares do Graham. Era sobre ele controlar todos ao redor e conseguir o que queria, ameaçando cortar relações. Então, aqui é onde eu talvez tenha errado. No dia do aniversário, passei em um açougue e comprei 2 bifes de contrafilé bem grossos. Preparei-os em casa antes de sair, embrulhei e levei em um recipiente. Quando cheguei à casa dos meus pais, coloquei o recipiente na cozinha. A mesa do jantar estava posta apenas com comida vegetariana. Minha mãe tinha feito um Wellington de cogumelos, legumes assados, uma salada grande e algum tipo de prato de lentilhas. Tudo parecia bom. Graham já estava lá com a Bianca e parecia satisfeito consigo mesmo. Ele elogiou a comida da minha mãe e agradeceu por ela respeitar os valores dele. Nós nos sentamos para comer. Tudo ficou civilizado por uns 10 minutos. Então eu fui até a cozinha e trouxe o recipiente. Abri na mesa e coloquei um bife no prato do meu pai e outro no meu. Também trouxe a garrafa de molho para a carne que meu pai gosta. Graham viu aquilo e o rosto dele ficou vermelho. Perguntou o que eu estava fazendo. Eu disse que estava comendo o que eu queria comer, assim como ele estava comendo o que queria comer. Ele disse que minha mãe tinha concordado em fazer a refeição vegetariana. Eu respondi que ela tinha feito comida vegetariana, que estava toda ali na mesa, mas que eu também tinha o direito de trazer minha própria comida. Ele se levantou. Disse que eu tinha estragado tudo. Disse que eu tinha mentido e o traído. Estava gritando alto o suficiente para que os vizinhos provavelmente ouvissem. Disse que eu estava desrespeitando ele e desrespeitando o aniversário da minha mãe ao trazer carne. Eu disse que a única pessoa desrespeitando minha mãe era ele, porque a tinha forçado a abrir mão do que realmente queria no próprio aniversário. Bianca tentou acalmá-lo, mas ele a ignorou. Continuou gritando comigo, me chamando de egoísta e cruel. Eu permaneci sentado e continuei comendo meu bife. Isso o deixou ainda mais furioso. Ele se virou para meus pais e disse que eles precisavam me mandar embora. Quando eles não responderam, ele disse que não acreditava que estavam permitindo aquilo. Então Bianca perdeu a paciência. Ela se levantou e disse que estava cansada daquilo. Todos ficaram em silêncio. Bianca normalmente é muito tranquila. Em todos os anos em que esteve com o Graham, acho que só a ouvi levantar a voz 2 vezes.
Ela disse que estava cansada do comportamento controlador dele. Disse que não era só sobre comida. Disse que ele controlava tudo no casamento deles. Contou que ele a fez cortar contato com os amigos homens quando começaram a namorar, porque não confiava neles. Disse que ele limitava a frequência com que ela podia ver as amigas, porque queria toda a atenção dela voltada para ele. Disse que, antes de se casarem, ele havia prometido que queria ter filhos, mas 6 meses depois do casamento, disse que tinha mudado de ideia e que nunca quis ter filhos. Ela disse que tinha desperdiçado 3 anos da vida dela com alguém que mentiu para ela sobre algo tão importante. Em seguida, disse que queria o divórcio. Assim, do nada, durante o jantar de aniversário de 75 anos da minha mãe. Ela pegou a bolsa e foi embora. Graham ficou parado, congelado. Todos estavam olhando para ele. Então ele olhou para mim e disse que a culpa era minha. Disse que, se eu não tivesse levado os bifes, nada disso teria acontecido. Disse que eu destruí o casamento dele. Depois disso, ele também foi embora. Minha mãe colocou o rosto entre as mãos. Meu pai apenas ficou sentado. O resto do jantar de aniversário foi silencioso. Comemos a comida vegetariana que minha mãe tinha preparado, e eu terminei meu bife. Cortamos o bolo, cantamos parabéns e depois ajudei a limpar tudo e fui embora. Agora já se passaram 2 semanas. Graham tem me mandado mensagem sem parar, dizendo que eu devo um pedido de desculpas a ele. Ele está dizendo aos nossos pais que não vai falar com ele se continuarem tendo contato comigo. Minha mãe ficou presa no meio disso tudo e fica perguntando se eu não posso simplesmente pedir desculpas para facilitar as coisas. Meu pai não falou muito, mas dá para perceber que ele acha que eu fui longe demais ao levar os bifes. Bianca não entrou em contato comigo, mas pelo que entendi por meio da minha mãe, ela está falando sério sobre o divórcio. Ela saiu do apartamento deles e está ficando na casa da irmã. Eu fico indo e voltando nos meus pensamentos. Parte de mim acha que eu deveria simplesmente ter comido a comida vegetariana e aguentado aquilo por uma noite. Era o aniversário da minha mãe, e agora tudo é lembrado pela briga, em vez da comemoração. Mas outra parte de mim acha que o Graham precisava ser confrontado. E que, se eu não tivesse levado aqueles bifes, ele teria continuado controlando todo mundo. Então, eu pergunto, eu estava errado? Devo pedir desculpas ou fiz certo em manter minha posição? Atualização. Eu não esperava que este relato chamasse tanta atenção. Li a maioria dos comentários e agradeço a todos que tiraram um tempo para responder. Alguns disseram que eu estava errado. Outros disseram que o Graham mereceu. E alguns disseram que todos nessa situação lidaram mal com as coisas. Depois de pensar bastante e ver como tudo se desenrolou, achei que devia uma atualização. Primeiro, quero abordar algo que muita gente apontou. Sim, eu sabia que levar aqueles bifes causaria uma cena. Não vou fingir que achei que o Graham simplesmente iria ignorar. Fiz isso em parte para provocá-lo? Provavelmente. Foi a coisa certa a se fazer no aniversário da minha mãe? Não. Muitos de vocês disseram que, seja qual fosse o ponto que eu estava tentando provar, eu fiz isso às custas da comemoração da minha mãe. E vocês têm razão. Isso tem me incomodado muito. Alguns dias depois de tudo o que aconteceu, liguei para meus pais. Pedi desculpas aos dois por ter transformado o jantar de aniversário em um desastre. Disse que eu deveria ter lidado com a situação de outra forma. Falei que poderia ter conversado com o Graham em particular antes do jantar, ou simplesmente ter aceitado a refeição vegetariana por uma noite, ou ao menos ter esperado até depois do aniversário para expor meu ponto. Minha mãe disse que entendia porque eu estava frustrado com o Graham, mas que gostaria que eu tivesse pensado mais nela antes de levar a carne. Meu pai disse que apreciou o pedido de desculpas, mas que estava mais preocupado com a família sendo dividida. Minha mãe me contou que Graham vinha ligando repetidamente desde o jantar. Ele continuava dizendo que, se eles quisessem tê-lo na vida deles, precisariam cortar contato comigo. Disse que eu era tóxico e que sabotei deliberadamente o casamento dele. Ele queria que escolhessem entre nós dois. Minha mãe disse que falou para ele que isso não iria acontecer. Disse que ele é filho dela, eu sou filho dela, e que ela não vai escolher lados. Pelo visto, isso não foi bem recebido. Ele desligou na cara dela e não ligou mais desde então. Meu pai tentou entrar em contato com o Graham algumas vezes. Deixa mensagens dizendo que eles deveriam conversar e resolver as coisas, mas Graham não responde. A única comunicação que eles receberam foram algumas mensagens curtas dizendo que ele precisa de espaço e que eles o magoaram profundamente ao não apoiá-lo. Quanto a Bianca, minha mãe conseguiu mais informações sobre o que está acontecendo desse lado. Bianca realmente entrou com o pedido de divórcio. Ela está morando com a irmã do outro lado da cidade, pelo que entendi, não tem interesse em reconciliação. Aparentemente, Graham tentou aparecer no apartamento da irmã dela 2 vezes, e nas 2 Bianca se recusou a vê-lo. Na segunda vez, a irmã dela ameaçou chamar a polícia se ele não fosse embora.
Uma semana atrás, Bianca entrou em contato comigo. Ela me mandou uma mensagem perguntando se poderíamos nos encontrar para tomar um café. Eu não sabia o que esperar, mas achei que deveria pelo menos ouvi-la. Nos encontramos em uma cafeteria meio caminho entre Redmond e Tovalin. Ela parecia cansada. Disse que queria me agradecer pelo que aconteceu no jantar. Eu disse que não tinha certeza se aquilo fazia sentido, considerando como tudo desmoronou. Ela disse que aquele jantar foi o empurrão que ela precisava. Disse que já vinha pensando em deixar o Graham havia mais de um ano, mas sempre acabava desistindo da ideia. Então ela me contou coisas que eu não sabia. Disse que o comportamento controlador tinha começado de forma sutil. Quando eles começaram a se relacionar, 5 anos atrás, Graham era charmoso e atencioso, mas aos poucos começou a fazer comentários sobre os amigos dela. Dizia que certos caras provavelmente tinham interesse romântico nela e ficava chateado se ela fazia planos com eles. Com o tempo, ela simplesmente parou de procurar esses amigos, porque era mais fácil do que lidar com as reações dele. Depois vieram as amigas. Ele dizia que ela passava tempo demais com elas e pouco tempo com ele. Fazia com que ela se sentisse culpada por sair em noites só de garotas ou fazer viagens de fim de semana. Fazia com que ela se sentisse mal por querer um tempo longe dele. Depois de um tempo, ela quase não via mais ninguém fora do trabalho. Ela disse que a questão dos filhos foi a pior parte. Antes de se casarem, eles tiveram várias conversas sobre formar uma família. Ela sempre quis ter filhos, e ele dizia que também queria. Falavam em ter 2, talvez 3 filhos. Chegaram até a discutir nomes. Então, 6 meses depois do casamento, ele disse que vinha pensando no assunto e percebeu que, na verdade, não queria ser pai. Disse que ter filhos arruinaria o estilo de vida deles e tiraria a liberdade. Ela ficou devastada. Disse que passou os 2 anos seguintes tentando aceitar isso. Achou que talvez pudesse ficar bem sem ter filhos, mas não conseguiu. Ela tem 31 anos agora e disse que sentia que ele tinha roubado anos da vida dela, anos que ela poderia ter passado tentando convencê-lo a reconsiderar ou encontrando outra pessoa que quisesse as mesmas coisas que ela. A questão do vegetarianismo foi apenas o exemplo mais recente da necessidade dele de controlar tudo. Ela disse que ele ficou obcecado com isso, e aquilo tomou conta da vida deles inteira. Ele não permitia que ela mantivesse carne ou laticínios em casa. Dava sermões se a visse comendo algo que não fosse vegetariano quando estavam fora. Fazia com que ela se sentisse culpada por não se importar tanto quanto ele. Ela disse que ver ele tentar controlar a alimentação de toda a família no jantar de aniversário da minha mãe foi o momento em que percebeu que não dava mais. Disse que foi grata por eu ter levado aqueles bifes, porque isso forçou tudo a vir à tona. Disse que lamentava que tivesse acontecido daquela forma, mas que precisava daquele estupim. Eu disse a ela que sentia muito pela minha parte e por como o jantar terminou. Ela disse que eu não precisava pedir desculpas a ela. Disse que Graham fez as próprias escolhas e é responsável pelas consequências. Conversamos por cerca de 2 horas antes de ir embora. Ela disse que esperava que pudéssemos manter contato. Disse que, mesmo com tudo acabando com o Graham, ela sempre gostou da nossa família e não queria perder completamente esse vínculo. Eu disse que também gostaria disso. Contei tudo isso aos meus pais. Minha mãe ficou em silêncio por um bom tempo depois que terminei. Então disse que sentia que tinha falhado de alguma forma. Disse que deveria ter percebido o que estava acontecendo no casamento do Graham. Meu pai disse que não havia como eles saberem, porque as pessoas geralmente não expõem esse tipo de comportamento. Desde então, as coisas têm estado quietas. Graham ainda não entrou em contato diretamente com minha mãe ou com meu pai. Ele tem postado nas redes sociais sobre traição e membros falsos da família, claramente se referindo a mim. Alguns amigos dele entraram em contato comigo perguntando o que aconteceu, mas eu apenas disse que era um assunto de família e deixei por isso mesmo. Não sei para onde as coisas vão a partir daqui. Ainda acho que não deveria ter levado aqueles bifes para o jantar de aniversário. Eu poderia ter feito meu ponto de outra forma, em outro momento, mas também não me arrependo de ter enfrentado o comportamento do Graham. Ele precisava ser confrontado. Só queria que tudo não tivesse explodido do jeito que aconteceu. Algumas pessoas nos comentários perguntaram se eu pediria desculpas ao Graham. Pensei sobre isso, mas quanto mais descubro sobre a forma como ele vinha tratando a Bianca e como vem tratando nossos pais, menos vontade tenho de fazer as pazes com ele. Ele não está procurando um pedido de desculpas. Está procurando que todos se alinhem e façam o que ele quer. E eu não vou fazer isso. Atualização 2. Já se passaram alguns meses desde a minha última atualização, e muita coisa aconteceu. Eu não estava planejando escrever de novo, mas alguns de vocês entraram em contato pedindo mais informações, e sinceramente, escrever sobre isso ajuda. Primeiro, o divórcio está avançando. Bianca contratou um advogado e eles começaram a dividir os bens. Pelo que minha mãe ouviu por meio de amigos em comum, o processo não está sendo tranquilo.
Graham está brigando por tudo. Ele quer ficar com o apartamento que dividiam. Mesmo a Bianca tendo pago a maior parte do aluguel no último ano, ele alega que ela deve dinheiro a ele por várias coisas que ele pagou durante o casamento. Ele está tornando todo o processo o mais difícil possível. Bianca entrou em contato comigo novamente no mês passado. Temos conversado de vez em quando desde nosso encontro para tomar café. Ela perguntou se eu estaria disposto a falar com o advogado do divórcio como testemunha de caráter. Aparentemente, o advogado do Graham está tentando pintá-lo como a vítima do casamento, dizendo que a Bianca o abandonou sem motivo e que ele foi pego completamente de surpresa por tudo isso. A advogada da Bianca queria alguém da família dele para confirmar que o Graham tem tendências controladoras. Eu concordei em fazer isso. Tive uma conversa por telefone com a advogada dela e contei sobre o padrão que eu tinha observado ao longo dos anos, as fases impulsivas que se transformavam em obsessões, a forma como ele tentou controlar o comportamento de toda a família em torno da dieta vegetariana dele, o ultimato que deu à nossa mãe sobre o jantar de aniversário. A advogada pareceu interessada em tudo isso, especialmente quando mencionei como ele tentou forçar nossos pais a escolher entre nós dois. Depois dessa ligação, o Graham descobriu de alguma forma. Talvez o advogado dele tenha contado, ou talvez a Bianca tenha mencionado. De qualquer maneira, ele ficou furioso. Me enviou uma mensagem longa e cheia de raiva, dizendo que eu o tinha traído. Disse que eu deveria ser o irmão dele, mas que fiquei do lado da ex-esposa contra ele. Disse que eu estava tentando destruir a vida dele porque tinha inveja de ele ter encontrado um propósito, enquanto eu apenas vagava pela vida sem valores reais. Disse que eu sempre tive inveja dele, desde quando éramos crianças, e que isso era só mais uma tentativa minha de puxá-lo para baixo. Eu não respondi à mensagem. Qual seria o sentido? Mas é aqui que as coisas ficam mais complicadas. Cerca de 3 semanas atrás, minha mãe me ligou muito abalada. Disse que o Graham finalmente tinha entrado em contato com eles, não para pedir desculpas ou tentar se reconciliar, mas para dizer que eles precisavam lhe dar dinheiro. Aparentemente, ele está com problemas financeiros. Bianca era a principal provedora no casamento deles. Ela trabalha com tecnologia e ganha bem, enquanto Graham vem pulando de emprego em emprego nos últimos anos. Atualmente, ele trabalha meio período em um mercado de produtos orgânicos. Com a saída da Bianca e a perda da renda dela, ele não consegue mais pagar o aluguel do apartamento deles. Tem dívidas no cartão de crédito que não consegue pagar. E agora ainda está enfrentando os custos com advogados do divórcio. Ele pediu aos nossos pais $15.000. Disse que era a responsabilidade deles, como pais, ajudá-lo. Disse que eles sempre me favoreceram e que essa era a chance de provarem que se importavam com ele da mesma forma. Quando minha mãe disse que eles não tinham esse tipo de dinheiro para lhe dar, ele os acusou de mentir. Disse que poderiam tirar o valor da poupança da aposentadoria se realmente quisessem ajudar. Minha mãe tentou explicar que as economias da aposentadoria mal cobrem as próprias necessidades futuras deles, especialmente com as despesas médicas do meu pai. Graham disse que, se eles não fossem ajudá-lo, então eles tinham feito a escolha deles e que ele se lembraria disso. Minha mãe estava chorando quando me contou tudo isso. Disse que não entendia o que tinha acontecido com o filho dela. Disse que o Graham que ela criou jamais teria falado com os próprios pais daquela forma. Meu pai entrou na conversa e disse que acha que o Graham pode estar passando por algum tipo de colapso. Disse que as pessoas não mudam de forma tão drástica sem que algo sério esteja acontecendo. Tenho pensado muito nisso. Talvez meu pai esteja certo. Talvez exista algo mais acontecendo com o Graham que nenhum de nós entende. Mas, mesmo que isso seja verdade, não justifica a forma como ele tratou todo mundo. E não significa que alguém deva dinheiro a ele ou precise ceder às exigências dele. Na semana passada, dirigi até Tuolitan para passar o fim de semana com meus pais. Os dois estão estressados com a situação do Graham, e eu quis ver como eles estavam. Enquanto eu estava lá, minha mãe me mostrou algumas mensagens que o Graham tinha enviado a ela. Ele vinha mandando artigos sobre afastamento familiar e sobre como pais que abandonam os filhos em momentos de necessidade são fracassos. Mandou links para histórias sobre favoritismo parental e como isso prejudica o filho preterido. Estava claramente tentando fazê-la se sentir culpada para conseguir dinheiro. Perguntei à minha mãe se ela estava considerando ajudar. Ela disse que tinha conversado com meu pai sobre pegar um pequeno empréstimo, talvez $5.000, só para ajudar o Graham a se reerguer. Eu disse a ela que isso seria um erro. Falei que, se dessem dinheiro agora, ele voltaria pedindo mais depois, e mais importante ainda, estariam recompensando o mau comportamento dele. Ele estava tratando os próprios pais de forma horrível, ainda assim, exigindo que eles pagassem por isso. Meu pai concordou comigo. Disse à minha mãe que eles não podiam arcar com um empréstimo e que, mesmo que pudessem, não seria certo. Minha mãe acabou aceitando, mas dava para ver que isso estava despedaçando o coração dela. Enquanto eu estava lá, também falamos sobre a Bianca.
Minha mãe disse que a Bianca tinha entrado em contato com ela, agradecendo por ter sido sempre acolhida ao longo dos anos. Bianca enviou a minha mãe um cartão com uma mensagem escrita à mão dizendo que sempre tinha apreciado fazer parte da nossa família, mesmo com tudo tendo terminado da forma que terminou. Minha mãe disse que aquele cartão a fez chorar mais do que qualquer outra coisa em toda essa situação. No domingo, antes de eu voltar dirigindo para Redmond, levei minha mãe e meu pai para jantar fora. Fomos especificamente a uma churrascaria e todos pedimos bife. Ninguém disse isso em voz alta, mas acho que todos entendemos o que estávamos fazendo. Estávamos retomando algo que o Graham tentou nos tirar. Estávamos dizendo que ele não tinha mais o direito de controlar nossas escolhas. Durante o jantar, meu pai disse algo que ficou na minha cabeça. Ele disse que, às vezes, as pessoas ficam tão obcecadas em estar certas que se esquecem de ser boas. Ele disse que o Graham até pode ter pontos válidos sobre o meio ambiente ou o bem-estar animal, mas a forma como ele lida com isso está afastando todo mundo. Ele está tão focado na própria missão que está queimando todas as pontes que tem. Eu não sei o que vai acontecer com o Graham daqui para frente. Não sei se ele algum dia vai perceber o que fez ou tentar se redimir. Parte de mim espera que sim, por causa da minha mãe, mas outra parte acha que o estrago já foi feito e que não há como voltar atrás. A Bianca está melhor. Ela me contou que tem ido a um grupo de apoio para pessoas que estão saindo de relacionamentos controladores. Disse que isso a ajudou a perceber quantos sinais de alerta ela deixou passar ou ignorou. Ela também começou a se reconectar com amigos antigos com quem perdeu contato durante o casamento. Ela parece mais leve agora, mesmo com o estresse do divórcio. Quanto a mim, estou bem. Ainda penso naquele jantar de aniversário às vezes e gostaria de ter lidado com a situação de outra forma, mas também sei que algo ia acabar rompendo em algum momento. Talvez fosse melhor ter acontecido ali, com bifes na mesa, do que se arrastar por mais anos. Vou atualizar se algo importante mudar. Atualização 3. Esta provavelmente é minha última atualização sobre essa situação. Tempo suficiente se passou para que eu ache que consigo ver onde tudo foi parar. O divórcio do Graham foi finalizado há 6 semanas. Segundo minha mãe, que soube por meio de alguns amigos em comum, o acordo não saiu como ele queria. Ele teve que sair do apartamento. Bianca ficou com a maior parte dos móveis que eles compraram juntos, já que foi ela quem pagou por eles. Ele não recebeu nenhum dinheiro dela, apesar de o advogado dele ter tentado argumentar que ele merecia algum tipo de compensação. Pelo visto, o juiz não foi nada simpático às alegações dele. Ele se mudou para um pequeno estúdio nos arredores de Tvoladin. Continua trabalhando no mercado de produtos orgânicos, mas arrumou um segundo trabalho de meio período, fazendo algo relacionado a redes sociais para um restaurante vegano local. Minha mãe ficou sabendo disso por meio de um dos vizinhos, que viu o carro dele em um endereço novo. Graham ainda não falou diretamente com nossos pais. Ele mandou algumas mensagens nos últimos meses, mas todas curtas e frias. Coisas como confirmar que recebeu um cartão de aniversário que minha mãe enviou ou uma resposta de uma palavra quando meu pai perguntou como ele estava. Minha mãe continua tentando contato, mas neste ponto é praticamente unilateral. Meu pai praticamente desistiu. Disse que está cansado de tentar manter um relacionamento com alguém que não quer um relacionamento. A questão do dinheiro voltou à tona cerca de 2 meses atrás. Graham mandou um e-mail para o meu pai dizendo que estava atrasado com o aluguel e perguntou de novo se eles poderiam ajudá-lo. Desta vez, pediu apenas $3.000. Meu pai respondeu dizendo que eles não podiam ajudar financeiramente, mas ofereceu levá-lo para jantar para que pudessem conversar. Graham nunca respondeu a essa oferta. Foi a última notícia que tivemos dele. A Bianca seguiu em frente de uma forma que surpreendeu todo mundo. Ela começou a namorar alguém novo há cerca de 6 semanas. Postou sobre isso nas redes sociais e minha mãe viu. Ela está saindo com um rapaz que conhecia da faculdade que entrou em contato depois de saber que ela estava se divorciando. Pelo que dá para perceber pelas postagens, ela parece feliz. Está sorrindo nas fotos e o rapaz olha para ela como se ela realmente importasse. É uma grande diferença em relação às fotos que ela costumava postar com Graham, nas quais ela sempre parecia um pouco tensa no olhar. Ela me mandou uma mensagem no mês passado perguntando se eu queria almoçar quando estivesse em Redmond a trabalho. Nós nos encontramos, e ela me contou mais sobre como está. Disse que o divórcio foi mais difícil do que esperava, principalmente porque ficava duvidando de si mesma. Ficava se perguntando se não deveria ter tentado mais ou ficado por mais tempo, mas os amigos e o grupo de apoio a ajudaram a ver que sair foi a escolha certa. Ela também disse algo interessante sobre o Graham. Disse que acha que ele construiu toda a identidade dele em torno de ser mais esclarecido do que os outros. Primeiro foi a música, depois a fotografia, depois outras coisas, e agora o vegetarianismo. Disse que ele precisa se sentir superior, como se tivesse entendido algo que o resto do mundo é ignorante ou egoísta demais para compreender. Disse que é por isso que ele não consegue simplesmente deixar as pessoas fazerem as próprias escolhas.
Se os outros não seguem o exemplo dele, isso significa que ele não é tão especial quanto gostaria de ser. Tenho pensado muito sobre isso. Faz sentido. O Graham sempre esteve em busca de algo que o fizesse se sentir importante ou diferente. E quando encontra, se entrega completamente, e todos ao redor também têm que se entregar, caso contrário viram inimigos. O aniversário de 76 anos da minha mãe foi no mês passado. Comemoramos novamente na casa deles. Só eu, minha mãe e meu pai. A Bianca mandou um cartão, o que minha mãe apreciou. O Graham não reconheceu nada. Minha mãe tentou ligar para ele no dia anterior ao aniversário, mas ele não atendeu. Ela deixou uma mensagem convidando para o jantar, dizendo que seria só família e que haveria opções vegetarianas. Ele nunca retornou. Comemos bife de novo. Foi um pedido específico da minha mãe. Ela disse que não iria deixar o desastre do ano passado tirar essa tradição dela. Então, grelhamos ribês, fizemos batatas assadas e tivemos um jantar de aniversário normal e tranquilo. Foi bom. Triste em alguns aspectos, porque a ausência de Graham era evidente, mas ainda assim foi bom. Durante o jantar, o pai disse que vinha pensando no que aconteceu no ano passado. Ele contou que antes achava que eu tinha ido longe demais ao levar aqueles bifes. Mas agora, depois de ver como Graham os tratou ao longo do último ano, mudou de ideia. Disse que eu estava certo em me posicionar contra as exigências de Graham, mesmo que o momento não tenha sido o ideal. Alguém precisava mostrar a ele que o mundo não gira em torno dele, e, se não tivesse sido eu, acabaria sendo outra pessoa. A mãe não falou muito sobre isso. Acho que ela ainda gostaria que as coisas tivessem sido diferentes, mas disse que parou de se culpar por como Graham se tornou. Ela afirmou que ela e o pai criaram nós dois da mesma forma, e eu fiquei bem, então o que quer que esteja acontecendo com Graham não é porque eles falharam como pais. Eu disse que concordava com isso. Quanto a mim, parei de me sentir culpado pelo jantar de aniversário. Aceitei que não lidei com a situação de forma perfeita, mas também não causei os problemas de Graham. Ele fez as próprias escolhas. Ele afastou a esposa, os pais e o irmão porque precisava estar no controle. Isso é responsabilidade dele, não minha. No restante, estou bem. O trabalho vai bem. Estou saindo com alguém que conheci há alguns meses, e por enquanto está indo bem. A vida seguiu em frente. Não sei se Graham algum dia vai procurar uma reconciliação. Parte de mim acha que ele pode fazer isso quando chegar ao fundo do poço e perceber que queimou todas as pontes que tinha. Mas outra parte acha que o orgulho dele não vai permitir. E, sinceramente, não sei se eu iria querer um relacionamento com ele, mesmo que pedisse desculpas. Muita coisa aconteceu. Muita coisa foi dita. Bianca e eu ainda conversamos de vez em quando. Ela está indo muito bem. Contou que ela e o namorado estão falando em morar juntos. Ela parece genuinamente feliz, o que é bom de ver. A mãe e o pai estão bem. Eles aceitaram que Graham talvez não faça mais parte da vida deles, pelo menos não de forma significativa. Ainda têm esperança de que ele mude, mas não estão esperando por isso. Estão focados na família que tem, que somos eu e eles dois. Na semana passada, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era o Graham. Ele disse que esperava que eu estivesse feliz com o que tinha feito e que eu destruía a vida dele. Em seguida, me bloqueou antes que eu pudesse responder. Mostrei a mensagem ao pai, e ele apenas balançou a cabeça. Disse que Graham ainda está procurando alguém para culpar, em vez de assumir a própria responsabilidade. É assim que as coisas estão agora. Uma família destruída por causa de bifes, controle da recusa em deixar as pessoas fazerem suas próprias escolhas. Não é o final que ninguém queria, mas é o final que tivemos. Não vou postar sobre isso novamente, a menos que algo importante mude. Obrigado a todos que comentaram e compartilharam seus pontos de vista. Isso ajudou mais do que vocês imaginam,